Olá, eu sou Samara e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento do pitch científico. Vamos lá? Como qualquer projeto nessa vida, a gente tem que começar o pitch científico pelo planejamento, certo? No caso da elaboração de um vídeo, 4 elementos são muito importantes nessa etapa de planejamento: o roteiro, o cenário, os equipamentos e a produção. Quando a gente fala de roteiro, a gente fala dessa narrativa que a gente vai construir com o nosso vídeo. É muito importante dedicar um tempo na produção desse roteiro, porque é por meio dele que você vai pensar nas falas que serão ditas, pensar nas imagens que vão ser feitas, pensar se é necessário entrar algum gráfico, entrar alguma imagem, algum desenho. É por meio dele que você vai ver se você conseguiu chegar em uma linguagem fácil e acessível à comunidade. E quando a gente está fazendo um roteiro, uma dica interessante é separar esse roteiro, separar as informações em colunas. De um lado a gente coloca a narrativa, o texto que vai conduzir o nosso vídeo, e do outro lado da coluna a gente já prevê as imagens que a gente gostaria de colocar nesse vídeo, os elementos gráficos, os textos chamados de lettering, enfim, os elementos que a gente acha que vai enriquecer esse vídeo. Então você pode observar que o roteiro é uma parte muito criativa desse processo. É você escolher de que maneira você vai apresentar a sua pesquisa para o mundo. Na hora de elaborar o roteiro, a gente não pode deixar de fora informações muito importantes sobre a pesquisa. Para te ajudar nesse processo, eu trouxe aqui 6 perguntas básicas do jornalismo. Essas perguntas, elas são respondidas na produção de uma matéria, de uma reportagem, seja ela em texto ou seja em vídeo. Mas elas vão te ajudar a conduzir, a pensar quais as informações mais relevantes para constar no seu roteiro do pitch científico. A primeira pergunta que pode te ajudar para a elaboração desse roteiro é quem? Quem desenvolveu essa pesquisa? No seu vídeo, você não pode deixar de apresentar o pesquisador que desenvolveu a pesquisa, ou o núcleo de estudo e a equipe de trabalho, a instituição de origem, no caso a Universidade Federal de Lavras, e também a agência de fomento que financiou esse projeto. A outra pergunta que vai te ajudar a conduzir esse roteiro é o quê? Então você não pode deixar de explicar o que é essa pesquisa. Qual que é o produto, a tecnologia desenvolvida, qual que é a discussão envolvida nessa pesquisa, quais que foram os resultados. A terceira pergunta que vai te ajudar nesse processo é quando. Quando foi desenvolvida essa pesquisa? Quando foi feita essa coleta? Qual que é o recorte temporal desse projeto? A quarta pergunta que pode te ajudar nessa condução é onde. Onde foi realizada essa pesquisa? Onde foi feita essa coleta de dados? Foi feito no município? Foi feito numa fazenda, num sítio, numa floresta, numa escola? Enfim, onde foi realizada a sua pesquisa? A quinta pergunta é como, e aí ela já nos fornece mais elementos para desenvolver a narrativa. Como foi desenvolvida a sua pesquisa? Mostre qual foi o problema de pesquisa, quais foram os métodos, os resultados, como foi organizada a equipe de trabalho. E a sexta e última pergunta que vai te ajudar a conduzir esse roteiro é por quê? Essa pergunta é de extrema importância porque ao respondê-la você vai justificar a sua pesquisa. Então aqui você demonstra as aplicações científicas ou mercadológicas da sua pesquisa, quais os diferenciais da tecnologia perante o que já existe ou em relação à concorrência, quais reflexões importantes ela traz à sociedade. É hora de vender a sua ideia. Por que a sua pesquisa é importante para a sociedade? Para a sua narrativa é importante utilizar recursos discursivos, objetivos e, claro, uma linguagem informal e fora da linguagem acadêmica. Como a gente já falou, você não vai estar conversando com seus pares, mas sim com a comunidade em geral. Aproxime-se do seu ouvinte ou espectador. Utilize elementos que possam promover uma ideia de diálogo. Alguns recursos podem ajudar a prender o espectador na sua narrativa. Por exemplo, quando você usa uma pergunta. Se eu te perguntar assim: você já parou para pensar como as ferramentas digitais fazem parte do seu cotidiano? Provavelmente você está aí pensando um pouco sobre isso. Então esse é um recurso que você pode tentar utilizar para prender o seu espectador em algumas etapas do seu vídeo.
Outro recurso importante é tentar trazer a sua pesquisa para o cotidiano do espectador. Se a sua pesquisa é sobre feijão, por exemplo, é mais fácil construir uma narrativa que envolva o espectador, certo? Mas mesmo que seja uma pesquisa de base, você deve fazer esse exercício. O que vai trazer no futuro essa pesquisa? Deixe de lado os termos técnicos. Quando estes realmente forem necessários, busque fazer uma explicação ou uma analogia próxima ao espectador. Por exemplo, escala nanométrica. É uma escala cerca de 1 bilhão de vezes menor que o metro. Uma das estratégias utilizadas para a elaboração de um roteiro criativo é o storytelling. O storytelling é a arte de comunicar uma ideia, contando uma história por meio de palavras e recursos visuais. Acontece que o cérebro humano tem mais facilidade de reter uma história do que reter dados. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns exemplos de storytelling para vocês entenderem melhor. Outra questão muito importante na etapa de planejamento é verificar quais os equipamentos que você vai utilizar. Por exemplo, eu estou utilizando aqui o meu celular para gravação, mas poderia ser uma câmera, poderia ser o próprio computador. O que é importante quando a gente está pensando em equipamento? Verificar as condições do equipamento, a câmera, a bateria, cartão de memória, se você tem um tripé ou se você vai utilizar um outro recurso para estabilizar a câmera. Por exemplo, o grande pulo do gato para estabilizar a câmera é colocar uma pilha de livros, por que não? É muito importante gravar com a câmera estabilizada. O microfone é um equipamento importante quando a gente fala de qualidade de áudio. Mas você não precisa comprar um microfone para fazer seu pitch. Eu estou usando aqui, por exemplo, o fone do meu celular. O próprio fone do celular ele já ajuda na qualidade desse áudio. E é claro que você vai gravar num ambiente sem ruído, não é? Não adianta nada você se empolgar na gravação e ter que parar na metade porque a memória do seu cartão encheu. Então verifique o cartão de memória antes, faça uma limpeza nos arquivos do seu equipamento. É importante você pensar em gravar em um lugar que represente um pouco da sua pesquisa, por exemplo, o laboratório onde você desenvolveu. Você pode pensar em outros elementos que enriqueçam o cenário, como um microscópio. Fique atento à limpeza do local, né, gente? Não vamos mostrar sujeira num vídeo tão importante para você, que é a apresentação da sua pesquisa. Outra dica muito importante: se no seu trabalho de pesquisa você utiliza EPIs, não deixe de utilizá-los na gravação do seu vídeo. Pense no ambiente que não tem interferência sonora. Ar-condicionado e outros equipamentos podem interferir na sua gravação. Verifique a iluminação desse espaço. A iluminação natural ela é muito interessante para o vídeo, mas é importante que essa luz ela venha de frente e não atrás. Se você gravar em frente a uma janela, por exemplo, é bem provável que seu rosto fique com sombra, certo? Então a luz, seja ela do sol, seja ela artificial, é importante que ela esteja de frente para você. E a última etapa desse planejamento é a produção. O que consiste essa produção? É muito importante que você agende com essa equipe envolvida que vai aparecer no vídeo, para não aparecer, eu tenho um churrasco esse dia, não vou poder participar, e aí vai acabar atrapalhando na sua gravação, certo? Importante também você já preparar as falas. Quais vão ser as suas falas? Quais vão ser as falas do seu professor, por exemplo, ou de outro pesquisador que fez parte dessa pesquisa? Lembre-se de usar uma linguagem simples e objetiva, como se fosse uma conversação. Outra questão que às vezes passa batido, mas que é importante, é a utilização de roupas adequadas. Óculos escuros a gente não utiliza em vídeo, a não ser que seja uma necessidade física mesmo. Outros elementos a gente também recomenda evitar, como xadrez, listras, estampas, eles podem distorcer um pouco no vídeo. Agora, se existem elementos que fazem parte da sua identidade cultural, você não só pode, como deve sim utilizá-los. E lembre-se que o mais importante no vídeo é a ideia que você quer passar. Então é isso, nesse vídeo a gente falou um pouco sobre o planejamento do seu pitch. E nas próximas etapas nós vamos falar sobre gravação e edição. Espero você!